vamos lá, equação de circunferência. Então, a ideia é, vamos achar essa equação aqui, né? E como é que a gente vai, né, fazer para achar essa equação? Eu tenho do centro até um ponto da minha circunferência, isso daqui é o raio, né? Do centro até qualquer ponto da minha circunferência eu tenho essa distância aqui que é o raio, tá? Aí o que eu vou, pensar aqui? O centro, ele tem coordenada que eu chamei aqui de ID, tá? Só que aí, vamos melhorar isso daqui, eu vou chamar de coordenada aqui do centro, né? Aqui é uma coordenada que eu vou chamar de x do centro, tá? E y do centro. Tá bom? X do centro e y do centro. E esse ponto aqui da minha circunferência, ele vai ter uma coordenada em x e y também, né? Que eu vou chamar de x e aqui eu vou chamar de y, tá? Se eu fecho um triângulo aqui, aí eu tenho a parada maneira, né? Eu tenho essa diferençazinha aqui, que é o x final menos o x inicial, que é o x do centro. Aqui eu tenho a mesma ideia, só que eu tenho o y final menos o y do centro. E aí eu tenho triângulo, retângulo, cateto, cateto e hipotenusa. Então a gente tira essa relação aqui, né? Hipotenusa ao quadrado, soma dos quadrados catetos. Mais y. E aqui a gente já tem, né? Eu só vou passar o raio para o outro lado, que de repente você conhece ela assim, né? Desse jeito, ó. Bem-vindo aqui à equação da circunferência na forma geral. Perdão, na forma reduzida, tá? Tudo bem? Equação tá na forma reduzida. Tá? A gente vai ver um outro tipo, né, de equação. Tudo bem? Aí a grande questão aqui é, né, como é que eu vou achar as coordenadas de centro e raio, tá? Então, digamos que se eu te dou, a gente só sabe até agora a equação reduzida. Então, digamos, vou te dar um exemplo aqui, né, onde tu tem x menos 3 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado. Isso é igual a 16, tá? Equação reduzida, tudo bem? Na forma reduzida é muito fácil, né? Achar centro e raio. Como é que a gente vai achar o centro? Né? O x do centro, tá? E o y do centro. A gente vai fazer assim, ó. A gente vai trocar o sinal aqui, x do centro, pensa nesse x menos 3. A gente vai olhar para esse menos 3 aqui, ó, e vai trocar o sinal. Bom, é menos 3, vai ser mais 3. Bem-vindo aqui ao x do centro. E o y do centro, ficou fácil. Aqui é mais 2, eu coloco menos 2. É assim, na forma reduzida é só fazer isso. Acabou. Agora, e o raio, né? O raio é você olhar para esse cara aqui, tá?
Perceba que na fórmula, né, na fórmula que a gente deduziu, é raio ao quadrado. Então, isso daqui, 16, tu iguala ao R ao quadrado. Ou você poderia já pensar de cabeça, e prof, é mole. Eu tenho que botar alguém ao quadrado para dar 16. É 4 ao quadrado. Então o raio é 4. Já poderia pensar de cabeça. Ou pega sempre o cara que estiver aqui e iguala, né, a R ao quadrado. Isso daqui, obviamente, vai dar mais ou menos 4, que a gente não vai ficar com menos, né? A gente vai ficar com o 4. Raio 4. Acabou. Tranquilo aqui? Aí é aqui que tá, né, que muitas das vezes pega, né, porque é a equação geral, né, confunde muita gente. Como é que é a equação geral da circunferência? Ela é assim, ó, x ao quadrado mais y ao quadrado, tá? Mais ax mais by mais c igual a zero. Então, a gente já tem uma paradinha aqui interessante. Algumas, né? A primeira coisa é que eu tenho... Os caras que acompanham x ao quadrado e y ao quadrado é 1. Né? 1 e 1 aqui. Já para começar. Perceba que eu vou ter alguém multiplicando o x e o y. E vou ter o c. Já perceba que eu não tenho, por exemplo, xy. Né, eu não tenho isso daqui, né? X vezes y, já não tenho isso, tá? Eu tenho um termo independente, então legal. Essa é a forma, tá? A gente vai ver novamente em cônicas, né, isso daqui, tá? Aí eu vou te ensinar dois modos, um modo mais rápido, tá? E um modo mais demorado. Esse primeiro modo, completando o quadrado, ele é interessante porque na prova, por exemplo, da ESA, que tem cônicas, ou seja, elipse, hipérbole e tal, na EA tinha, né? Só que aí saiu do edital. Então, assim, você tem que saber completar quadrado dependendo da questão, tá? E como é que é isso? Primeiro eu vou te dar um exemplo aqui. X ao quadrado mais y ao quadrado mais 6x menos 4y menos 2 igual a zero. Tá. Aqui está a nossa equação na forma geral. E aí o que seria completar quadrado? Eu vou pegar, né, eu vou juntar aqui x ao quadrado com 6x. Tá bom? E vou deixar um espaçozinho aqui. Aí eu vou pegar o y ao quadrado e vou juntar com menos 4y, tá? E vou deixar um espaçozinho aqui também. Legal? Menos 2 igual a zero. Isso daqui que eu vou fazer, tá? Aí o que seria completar quadrado? Você tem que pensar naquele quadrado da soma, quadrado da diferença, lembra disso? Quadrado do primeiro mais 2 vezes. Aí pensa assim comigo, ó. Esse cara aqui é 2 vezes o primeiro pelo segundo. Ora, bom, aqui tá 6, então aqui tem que ser o 3, né? Ó. 2 vezes o primeiro pelo segundo. Opa, tem que ser o 3, porque tem que dar 6. E vem o x. Ou seja, né, eu tenho dois carinhas ali, né, lembrando desse cara aqui, tá? Ó. Né? A mais b ao quadrado, né? É quadrado do primeiro mais 2 vezes o primeiro pelo segundo mais quadrado do segundo. É exatamente isso, tá? E aí a gente começa a entender a lógica. Aqui, pensa nesse cara aqui, né? É 2 vezes, bom, primeiro pelo segundo. Então, assim, eu entendo que
quem eu tenho que colocar aqui, né? Bom, eu tenho que colocar, né, mais 9. Você concorda comigo? Né? E aqui, o que eu fiz, né? Eu peguei o 3 e elevei ao quadrado. Aqui eu vou pegar o 2 e vou elevar ao quadrado. Então, eu vou botar aqui, ó, mais 4. Só que perceba, toma cuidado. Se você botou desse lado aqui, mais 9, mais 4, você tem que botar do outro lado, né? Aqui você tem que botar mais 9 e mais 4. Toma cuidado. Tudo bem? Foi isso que eu fiz. Tá? E agora, olha só que interessante. Eu tenho esse cara aqui, né? Bom, x ao quadrado mais 6x mais 9 é x mais 3 ao quadrado. Faz quadrado primeiro, mais 2 vezes pelo segundo, mais quadrado segundo, vai dar esse cara aqui. Mais... Aí, y ao quadrado menos 4y mais 4 vai dar y, né, menos 2 ao quadrado. Legal? Esse aqui. E aí, eu vou jogar esse, né, ó, 12, tá? Pro outro lado. Eu tenho 13 aqui já. 13 com 12, 25. Olha só que maneiro. Bem-vindo a completar. Não é nada de outro mundo não, entendeu? É porque eu tenho que saber um pouquinho ali da matemática básica, mas não é nada de outro mundo. Tudo bem? E aí, alguém quer perguntar? Pode perguntar aí. Não, mas a minha dúvida é que quando eu for completar o quadrado da parte do raio, essa que é a minha dificuldade. Eu jogo entre aspas, né? Pro outro lado, o dobro dos centros, do centro E da circunferência, somando, né? é aqui, nesse caso aqui, tu vai... É, os Então, números que estão em verde ali do outro lado. isso, tá no retângulozinho aqui, ó, tu eleva ao quadrado, deu 9, deu 4. Aí tu vai pegar esse 9 e 4 e vai botar do outro lado aqui da balança, entendeu? Que é na nossa equação, né? Como se fosse uma balança. Se botou de um lado, tem que botar do outro. São exatamente os dois verdes ali que eu botei. O 9 e o 4, entendeu? Entendi. Tá? E aí, óbvio que esse 9 com 4 deu 13. Aí eu já vou passar o 12 e vai ficar 25. Aí acabou, né? Tá aqui. Aí onde eu vou ter aqui o centro. O centro menos 3, né? E 2, x do centro e y do centro. E o raio, aí eu já faço de cabeça, né? Porque eu sei que é alguma coisa ao quadrado. Para dar 25 tem que ser o 5, né? 5 ao quadrado, ou seja, o raio é 5. Tá? E como é que é na forma, o segundo modo, que é o bizu? É para tu fazer rápido. Geralmente tu vai fazer desse jeito aqui, tá? Vou pegar o mesmo exemplo ali para você ver a rapidez que é. Ó. Você vai fazer assim, ó. O x do centro, vou chamar xc aqui. Tu vai pegar o cara que está colado aqui, ó. Tá multiplicando o x, ou seja, é o mais 6, tá? E vai dividir por menos 2. Menos 2 é sempre fixo. Tá? Menos 2. Você vai dividir sempre por menos 2, tá? Isso daqui vai dar menos 3. O y do centro, tu vai pegar o cara que está colado ali no y, multiplicando o y, menos 4, e vai dividir também por menos 2. Mesma ideia. Tá? Isso daqui vai dar 2. Acabou. Mesma coisa aqui, né? Deu menos 3 e 2, só que aqui eu completei quadrado, e aqui, menos 3 e 2, eu fiz esse bizuzinho. Pega sempre o cara que está colado com x, sempre o cara que está colado com y, divide por menos 2, acabou a parada. E o raio? O raio, aí é uma formulazinha que não é nada de outro mundo não, tá? Mas é muito interessante essa fórmula. Tu vai pegar o x do centro ao quadrado, tá? Mais o y do centro ao quadrado, e vai tirar o termo independente, que eu chamei de C, tá? C é o termo independente. Tá? Grava essa fórmula aqui, ela é muito interessante, tá?
Tem gente que não sabe essa fórmula e aí completa quadrado para achar o raio, por exemplo, tá? E não acho interessante, tá? Então, assim, ó, o C aqui, termo independente. Termo independente. Tudo bem? Então aqui o raio, como é que eu faria para achar o raio? Né? Eu faria raiz, quem é o x do centro? É o menos 3, então eu botaria menos 3 ao quadrado. Mais, quem é o y do centro? Ah, é o 2, 2 ao quadrado. Menos, aí toma cuidado que é menos 12, tá? O termo independente é menos 12, só que tem um menos da fórmula. Esse aqui. Tá? Ficaria 9, 13 mais 12, 25. Mesma coisa, né? Tudo bem?